Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Sérgio Toledo, ele que pela terceira vez foi indicado e vai estar presidindo a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa da Assembleia Legislativa. Deputado, falemos agora ainda sobre essa questão da atuação parlamentar, da ação parlamentar do deputado aqui na Assembleia, onde muitas vezes se confunde, o eleitor confunde a ação parlamentar, não é, com a ação do Executivo. Na verdade, quando um parlamentar consegue, por meio de uma emenda, viabilizar algum benefício para alguma comunidade, ele está agindo ali, não é, naquele vácuo deixado pelo Executivo. Mas isso não pode fazer com que a população se confunda na ação de cada poder, não é? É verdade. A gente tem que... E muita gente, é difícil a gente conseguir mostrar à população de que a atuação do deputado ele se restringe ao parlamento, né? E a fiscalização, o parlamento faz a fiscalização do poder executivo, né? Enfim, do governo como um todo. E a gente conseguir, e muitas vezes a gente é indagado, deputado, está faltando isso, está faltando aquilo, precisa melhorar aquilo e tal. E a gente não tem, eu já tentei algumas vezes, dessas indagações, nessa procura que o eleitor vem, dizer, olha, peraí, não é bem assim. Eu disse, não, deputado, eu votei no senhor, o senhor tem que tomar providência, tem que fazer. Então, eu já não faço mais. Eu vou dizer, olha, eu explico, vou fazer, fiz diversos já pronunciamentos do que eu sou indagado na própria rua. Nas ruas, a gente tem a visão do que o povo está vendo, da necessidade, né, do que ele está querendo que o governo faça, o que o parlamento haja também, na cobrança com o próprio governo. Então, isso é que a gente tem feito. E agora não é fácil a gente ainda ter esse tipo de situação que a gente não tem a responsabilidade e nem tem o poder de dizer que o executivo tem que fazer aquilo, que um secretário tem que dar atenção, ter prioridade ao item tal e deixe o outro que o povo não está querendo, ou uma parcela da sociedade que é aquilo e a outra parcela que é uma outra coisa totalmente diferente. Então, esse tipo realmente é um grande desafio que o parlamentar tem, de passar para a população que não é aquilo que eles imaginam, que a gente tem o poder de obrigar ao governo, ao executivo ou um outro órgão de fazer aquilo que ele deseja que deveria ter feito. Bem, vamos falar agora da ação parlamentar em nível nacional, né, o que representa hoje os poderes estarem na mira, digamos assim, da justiça, a própria justiça, a gente observar que as instituições no Brasil passam por uma crise de credibilidade que não exclui nenhum poder. Como o senhor vê no parlamento uma situação como essa? Olha, o Brasil está passando hoje como você colocou, muito difícil, uma instabilidade horrível, né? A gente vê o povo na rua, panela, né? O panelaço, como chamam, gente na orla fazendo os seus protestos e exigindo. Por um lado, isso é muito bom, que a gente está vendo que a nossa democracia está funcionando. O povo pode ir para a rua, reivindicar pacificamente. Então, não existe aquele chamado, não vamos oprimir, não vai deixar, ninguém vai poder falar, vai ter amordaçar a população e não vão às ruas. Pelo contrário, a gente está tendo a liberdade e isso é um ponto positivo que a gente tem que preservar muito isso, que a sociedade se manifeste e aquilo que está errado, que seja consertado e aquilo que ela pode colocar que seja feito a modificação necessária para que não haja esse tipo de situação. Mas a gente está vendo uma situação muito difícil no Brasil. A gente está passando por um período, talvez um dos períodos
não estou encontrando a palavra correta, mas seria difícil, vamos botar assim, que é a palavra mais difícil, a situação do Brasil hoje. Do ponto de vista institucional, não é? Dos poderes. Não é? Mas os poderes estão funcionando, os poderes estão funcionando, isso é que a gente se sente mais confortável. Mas há uma insatisfação popular enorme em relação às expectativas que se tinha com o Brasil, não é? Até o impeachment da presidente Dilma, a população e a própria classe política, numa linha de conforto, achou que as coisas estavam resolvidas e não estavam, né? Não, eu coloco assim, eu fico muito satisfeito quando as instituições estão funcionando. Né? Quando elas funcionam, está ótimo, porque a população pode reclamar. Sim. Os órgãos, a liberdade democrática está funcionando. Então, isso aí é um ponto, talvez, que a gente não pode perder nunca isso. Porque se perder isso, a gente perde tudo. A esperança, a gente perde a convivência, a governabilidade. O país vai ficar insustentável. Então, enquanto houver isso, o respeito, inclusive da própria população, respeitando as instituições, respeitando as leis e a Constituição, bom demais, pode protestar, pode fazer, pode... Aqui é o papel de cada um dos brasileiros, tem que mesmo que reivindicar e partir e cobrança dos poderes. Não é que a gente aqui, eu não estou aqui para dizer assim, eu sou impecável, não. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, mas eu também tenho as minhas virtudes. Então, eu acho que todos nós somos humanos, ninguém pode chegar para ninguém dizer que eu sou o super-homem ou que eu sou o super... em nada. Todos nós temos virtudes e defeitos. Agora, que a gente tem que corrigir os nossos defeitos, e valorizar as nossas virtudes. Então, é isso que a gente precisa no Brasil. A gente precisa ter uma transformação no Brasil. As coisas têm que ser definidas no Brasil. E hoje a gente vem num período do Brasil meio complicado. Os valores estão perdendo os valores. A gente não está tendo esse tipo de situação. Família, o que é família? Eu fui criado, eu não sou tão novo e nem também sou tão velho, mas eu fui criado numa valorização da família, do respeito ao pai, respeito à mãe, respeito aos tios, aos irmãos. Quer dizer, isso é que a gente tem que ter a valorização. E hoje a gente está vendo, inclusive, a família ser destruída. Né? A gente não tem mais aquele o fulano vai morar fora, o outro vai para não sei para onde, o outro não. Que o pai Muitas vezes essa desorganização familiar, na maioria das vezes, tem a ver também com uma confusão social, econômica e política que passa o país, não é? Porque as consequências dessa desarmonia, ela atinge as famílias em cheio, né? A gente está aí assistindo às reformas antipopulares que estão sendo votadas no Congresso, alguns políticos mais conceituados, digamos assim, do conhecimento nacional, voltando atrás de entendimentos que se tinha antes. Enfim, o país vive uma situação, um embate muito grande entre quem depende do Estado e quem está legislando, digamos assim. Não é? É verdade, é verdade. Eu acho que tudo, numa sociedade parte da família. E se a gente não tiver esse conceito bem definido, a gente o país não vai ser um país que, ao meu ver, não vai ser um país sério, não vai ser um país que tenha futuro. Acho que tudo isso, o ponto, assim, um pilar, aquilo que você tem é a família. Se a gente não tiver isso na cabeça das criancinhas, daqueles que estão surgindo agora, fortalecer a família, a gente vai ter lá no futuro as consequências do que a gente pode acontecer, né, com o nosso Brasil, não é só com a família, mas num Brasil como um todo. Que a gente vê hoje o que está, a violência que a gente vê nas próprias ruas, gente sendo assassinada, sendo espancada. Recentemente a gente viu um argentino, né, que estava no Rio de Janeiro, uma coisa estúpida, que vai lá e mata uma pessoa como se tivesse, sei lá, uma coisa, como fosse uma coisa natural, banal. Então, quer dizer, e isso como eu estou dizendo, isso falta o carinho, o amor,
o compromisso da família. Então, se a gente não tiver isso, se a gente não conseguir implantar, e a gente só pode implantar isso do pequeno, ele vindo, crescendo, ele vindo com essa educação. Pela via da educação, pela via da educação, com certeza, é o fundamental. Um país sem educação, ele não vai a lugar nenhum. Pois é, mas aí a gente retorna à questão orçamentária do governo federal, que não tem priorizado essa questão do investimento na educação, como outros países já o fizeram na mesma condição nossa, e hoje estão há anos-luz em relação digamos assim, a capacitação da juventude, não é? A formação acadêmica da juventude. É verdade, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente tem, eu vim de uma escola, eu estudei muitos anos no CEPA, né? Eu também, minha vida escolar praticamente toda no CEPA. No CEPA. E lá eu fui a primeira turma que foi o Pré-MEM. Nós fomos da primeira turma, mesma turma do 73. 73. Exatamente. Né? Isso lá no Pré-MEM. E a gente estudava, né, num período. Pela manhã e no contraturno. Faria parte profissionalizante, né, que a gente tinha no própria escola. A gente não usava o dinheiro para ir para lanchar, a gente usava o banco que era feito. Que era técnicas comerciais. Exatamente. Então os alunos é que movimentavam. Então a gente aprendia para a vida. É isso que a gente tinha. E isso eu costumo sempre dizer, olha, isso para mim foi uma escola, não só na parte normal da escola, como a gente tem que aprender todas as matérias, mas uma escola de vida. É uma escola que foi modelo e não teve espaço para sobreviver. Não teve. Ela morreu na década de 90. De 90, exatamente. Pois bem. Exatamente. O que existe lá não é o Pré-MEM que nós estudamos, não tem. Que tinha todas as matérias, além de inglês e francês, e ainda tínhamos laboratório de ciências, tínhamos educação para o lar, industrial, comercial, agrícola e uma outra que eu nem lembro, mas eram 5 técnicas a mais, né, extra. Chega assim, minhas filhas assim, pai, tem aqui um problema elétrico aqui, eu vou lá e conserto, porque eu aprendi a fazer, tinha a parte de eletricidade que a gente fazia, mas aprendi lá, ninguém me ensinou o que era que tinha, como era que fazia, como tinha a parte de agricultura, enfim. Então isso o senhor acredita que essa escola possa voltar a fazer parte do currículo das escolas que hoje estão implementando a educação em tempo integral? Eu acho que sim, deveria, agora com outro modelo. Acho que, como eu estou dizendo, o Brasil ele precisa dar uma guinada na educação. Acho que a educação... Aqui o próprio governador Renan Filho, o que é que ele colocou? Escola de tempo integral, que tem que ser com tempo integral. Porque não adianta botar uma criança na escola, um período, e o outro período ele vai ficar na rua, porque os pais estão trabalhando. A escola em tempo integral que nós observamos no estado são as escolas que estão no nível de ensino médio. É importante que essa educação integral esteja presente desde a educação infantil. Exatamente, né? Isso é importante, para que tire essas crianças das drogas, da marginalidade, enfim, que tenha, porque esse é o grande problema que a gente tem hoje. Então, voltando ao que você perguntou dessa escola, a gente tinha naquele tempo um recurso muito pequeno para as matérias que a gente fazia na parte técnica, assim, que a gente tinha, né, que era com outro turno. Mas hoje a gente tem uma outra visão, né, que é o que? Seria, a gente não iria ir para uma técnica agrícola, nem a parte de oficina que a gente tinha, a gente lidava com todo aquele equipamento que tem. Hoje seria mais uma parte mais voltada para o profissional, seria de informática, que é hoje que o mundo está disponível. Exatamente, que o mundo é outro. O mercado de trabalho apresenta. Um mundo é outro. Então você tem que evoluir, você tem que trazer para o que você tem hoje, o que está se utilizando hoje. E naquele tempo era aquilo que a gente tinha. A gente nem sonhava em computador, a gente não sabia nem o que era telefone. O telefone era um fixo que tinha em casa e tem. Eu me lembro que meu irmão foi estudar nos Estados Unidos e de lá ele falando com o telefone com meu pai, dizia, olha pai, aqui está uma grande novidade aqui nos Estados Unidos, é o
Você está no telefone e passa um documento e vai para o outro telefone e sai do outro telefone. Era o fax. Era o fax. Então, quer dizer, e eu fiquei vários dias sem dizer, como é que se coloca o papel do telefone para sair no outro? Para sair no e outro. Eu fiquei, quer dizer, é isso que a gente tem, a tecnologia, avanço, a modernidade, e é isso que a gente precisa sempre evoluir. Certamente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo intervalo. E já o Frente a Frente está de volta.